Construcast, arquitetura, engenharia e construção. Rosária, seja bem-vindo ao nosso episódio, é um prazer muito grande receber você aqui. A gente não vai falar só de viabilidade econômica na construção, mas vai falar sobre vários outros assuntos que estão diretamente ligados ao tema. Boa tarde, Paulo, agradeço aí o convite, né? Estou muito honrada por estar por aqui, né? Então espero aí poder contribuir com vocês aqui nesse bate-papo. Para introduzir um pouquinho, né, eu queria que você falasse da sua trajetória, o que você está fazendo hoje no mercado de construção. Legal. Bem, eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, fiz o meu mestrado no Japão, já com uma especialidade na área de segurança contra incêndio, e o meu doutorado aqui na Universidade de São Paulo também em arquitetura e urbanismo, mas a minha área principal de atuação é segurança contra incêndio, né? Mas eu fui, ao longo do tempo, também expandindo, né, minhas áreas de pesquisa e de atuação profissional. Trabalhei 12 anos no IPT, né, no Laboratório de Ensaios de Fogo do IPT, e depois eu fui, terminando meu doutorado, prestei concurso e entrei na Faculdade de Arquitetura, onde eu dou aulas, né, na área de arquitetura e urbanismo, e também atuo ali em várias questões, em pesquisas de segurança contra incêndio, segurança patrimonial, acessibilidade e uso muito o instrumento da avaliação pós-ocupação como uma forma, né, de associar todas essas questões e falar da qualidade do projeto e qualidade do espaço construído, né? Então, tem uma atuação um pouco mais ampla, né? Em especial, eu também, na verdade, foquei e me especializei também na área de proteção de museus, né? Isso me levou para outros caminhos, né? Então, eu dou também consultorias de apoio à segurança em museus e me levou também, em um certo momento, a ser convidada para dirigir o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, num momento mais crítico do museu, especificamente do Museu do Ipiranga, né? O Museu Paulista da Universidade de São Paulo, ele tem dois museus, né? Duas sedes expositivas. Um é o Museu do Ipiranga, em São Paulo, e o outro é o Museu Republicano de Itu, né? Esses dois museus, eles, na verdade, tratam especificamente então, da independência um pouco, né? Da história do Brasil, e a outra também da história do Brasil, mas falando sobre a questão da República, né? E eu peguei uma fase bastante importante, né, da transformação do Museu do Ipiranga, a partir de 2019, como eu entrei como vice-diretora, depois eu fui eleita diretora do museu, estou há praticamente 4 anos lá e acompanhei, né, todo esse processo de transformação, de restauro, modernização e ampliação do Museu do Ipiranga, né, que me trouxe também muitíssimas experiências de todas as dimensões imagináveis, né? Eu imagino, eu visitei um pouco aquela obra durante o processo de construção e, diga-se de passagem, eu fiquei bem impactado um pouco vivendo ali. Ele tem um desafio enorme. Desafios construtivos ali. Desafios estruturais enormes, né? Desafios também para a preservação do próprio edifício histórico, né? Que isso trouxe uma série de questões para resolver nas fundações, nas estruturas. Foi muitíssimo interessante. Rosário, eu tenho uma pergunta para você. Quando aplicar a construção em aço em uma nova obra? Tem duas questões, né? Tem uma decisão arquitetônica, estética, né? Que é a questão de escolher o aço como uma alternativa em função de várias questões que podem estar no entorno da construção, né? Como prazo de execução, facilidade de fornecimento do material adequado, né? Proximidade, eventualmente, de um fornecedor desse material e, eventualmente, de um lado, né, a questão da arquitetura levando em consideração as questões econômicas e, de outro lado, eventualmente, até uma decisão do próprio demandante. O cliente também, às vezes, né, se você fala lá com uma instituição que trabalha com aço, ela vai querer fazer o próprio edifício em aço. Mas né? pela questão do então, interesse as questões em si, de marketing, de institucional, você também querer adotar. E muitas vezes é uma adoção estética, né, do arquiteto, mas também porque traz umas necessidades, como ali no Museu do Ipiranga, a gente tem toda uma ampliação feita em cima do prédio, um prédio histórico, que só podia ser feito em aço, porque ele tinha que ser elevado, né, não dava para fazer uma construção
mais pesada e sobrecarregar uma estrutura existente. Então, acho que tem umas questões ali de escolha em função das questões técnicas envolvidas e estéticas também, que vem junto, né, com isso. Você já acabou respondendo algumas que eu ia te perguntar sobre algumas vantagens que depois a gente vai falando ao longo do nosso bate-papo. Eu tenho mais uma pergunta. Como os custos iniciais da construção em aço se compensam com o tempo, né? Já que você falou dessa questão que você tem aí essa preocupação de voltar na obra e ver como aquilo está sendo... O que está acontecendo ali ao longo do uso. Sim, sim. O aço tem vantagens e desvantagens como qualquer outro material. A gente sabe das fraquezas e das fortalezas do concreto armado. Assim como o aço também tem suas, né, suas possibilidades, suas fortalezas e suas fraquezas, né? Rosária, e qual que é, assim, as vantagens pensando na construção a longo prazo? A gente tem a questão do uso, né? Eu acho que tem vantagens na própria questão do tempo, né, da obra. Né, lógico que o aço vem pronto. Tem um tempo anterior de esse aço ser preparado na usina para ser trazida, mas a hora que ela vem já com uma coisa pronta que agiliza a construção, né? Então, se você tem uma construção que tem um prazo de execução curto, que precisa ser começando a obra, você tem que... O que eu sempre falo, né, a gente tem que planejar muito bem. Se a gente planeja, tem que gastar muito tempo planejando para executar em um período curto. Né? Porque senão a gente perde muito tempo na obra. É o que acontece muitas vezes, né? Se você tem ali uma dificuldade na obra, né? Que, por exemplo, né, o aço, se ele vem bem, todo planejado, dimensionado adequadamente, é colocar, parafusar ou soldar, né, dependendo da situação. Você está com a estrutura ali... praticamente sem erros. Imagino que sem erros, a menos que você tenha mandado construir alguma coisa no tamanho errado, dimensão errada, tal. Senão ela vem lá e encaixar e parafusar ou soldar e pronto, né? Ela está lá, né? Que é diferente de uma construção de concreto, né? Que você tem lá um tempo de cura, você tem todo um processo mais lento e sujeira em termos de, né? Você não suja a obra com aço. É uma obra limpa, né? É uma obra limpa, é uma obra rápida, né? Nesses termos. Não é que... Mas isso tem todo um background atrás, né? Tem uma coisa ali atrás. Isso foi usinado, foi tratado lá, né? Então, precisa de um planejamento que não é na obra, é fora da obra. Não quer dizer que você pede um aço agora, amanhã você está com a estrutura lá pronta. Não é isso. Né? Tem um tempo também. Mas ele está dentro de um planejamento que encurta, eventualmente, uma obra e traz as vantagens de uma coisa menos... uma obra mais limpa, né? E rápida e com uma precisão muito maior que outros tipos de estrutura que podem ter problemas ali na obra, né? O concreto armado é uma delas, né? Que a gente tem muito coisa de falta de precisão, né? E aí isso vai gerando problemas, pode gerar, né? Ela é uma obra mais grosseira, né? Mas nada contra o concreto. Acho que depende muito realmente da situação que você vai enfrentar. O Museu de Ipiranga tem as duas coisas. Tem um concreto embaixo, maravilhoso, né? Com vigas em cubetas, tá? Uma estrutura muito legal, muito grande, colocado ali na parte de baixo da ampliação do museu. E lá em cima tem o aço, né? Fazendo a expansão dos mezaninos e construindo 2 pisos acima do prédio histórico, né? Tem toda a parte que a gente teve que abrir atrás com uma circulação vertical nova de elevadores, escada de segurança, tudo em aço. Né? Falou, a gente vai derrubar, vamos colocar uma coisa que mostra que aquilo, além de tudo, é uma coisa diferente do que é o prédio, que também é né, destacar a diferença entre o que é existente, no caso do prédio histórico, e o que veio de novo. Né? Falar, isso aqui veio novo, olha, uma estrutura novinha, né, destacada, estrutura de aço, de uma forma que venha rápida também, e a gente não tem tanta sujeira na obra para instalar. Né? Então, tem essas vantagens. E dá uma agilidade muito maior. Dá uma agilidade na construção e uma precisão, né? Porque ela vem já no tamanho e tal, né? E vai lá pronta para ser instalada. Né? Quais são os fatores que agilizam não só o processo de obra na construção metálica, mas também você acaba reduzindo ali essa questão do entulho, né? Uhum. Na obra, assim. O que você destacaria, assim, como vantagem no processo de construção metálica?
Então, lógico que a construção em aço, aparentemente, tem custos maiores envolvidos, que vem desde a extração da mineração, a usinagem do aço, tem todo um processo, né? E, inclusive, essa encomenda dessas vigas, das estruturas eventuais que vão ser montadas, né? Então, isso tem um investimento muito grande nessa parte. Na parte de inicial. Inicial, né? Mas eu acho que tem uma questão, falando em sustentabilidade, né, ou em durabilidade, ou em reuso, reutilização do material, né, o aço é um material que é totalmente reaproveitado, né? A gente consegue reaproveitar, lógico, tem que usinar de novo, derreter e tal, não é uma coisa fácil, né? Mas ainda assim, a gente extraindo uma vez, assim como o alumínio, né, que se faz muita uma reciclagem, tendo feito uma vez, é um material que pode voltar a ser reutilizado de uma forma muito, não sei se barata ou cara, eu não sei dizer, mas de uma forma que a gente sabe que é possível fazer, né, e a gente domina o processo, né? Então, eu acho que ele nesse caso também é um material, diria, sustentável, nesse sentido também de ser um material que é possível, né, reciclar com uma certa facilidade. Inclusive, tem uma pergunta aqui que fala muito dessa questão de pensar no futuro da construção, na durabilidade. Quais são alguns dos principais desafios enfrentados pela construção em aço em termos de viabilidade econômica, ou seja, pensando no futuro? Bom, a gente ainda tem um costume, uma tradição muito forte do concreto, né, o que leva a ter, acho que também, projetistas de estruturas de aço em quantidade menor, de pessoas que eu conheço, por exemplo, pouquíssimos projetistas especializados em proteção ou em estruturas de aço, né? Então, acho que, não sei, né, eu imagino que a gente precisa ter mais uma divulgação maior, né? O trabalho que o CBCA faz, vários órgãos fazem ali de divulgação em defesa, né? Também do uso do aço. Inclusive nessa questão, né, de viabilidade econômica, como a tecnologia e a inovação está moldando o futuro da construção, assim, em aço especificamente? Ou como então, por exemplo, que hoje você tem aí a tecnologia BIM, eu não sei, porque eu noto que às vezes as pessoas investem muita tecnologia até certo ponto daquela construção, e depois eu não sei como que é você que está mais aí no dia a dia da operação, eu não sei se vocês usam a tecnologia para pensar ali na manutenção, enfim. Tem muitas coisas aí, acho que acontecendo, especificamente na área do aço, eu tenho algumas coisas que eu conheço, assim, de pessoas que vêm comentar comigo e tal, não sei exatamente com profundidade como vai isso, mas, por exemplo, se descobriu que nós temos, acho que as maiores jazidas de nióbio. Não sei se você conhece o nióbio. Nióbio é um tipo de aço, que é um material metálico, né, que misturado ao aço, ele dá propriedades muito maiores de resistência ao aço, inclusive ao calor, né? Então, que legal. Existem pesquisas ali, né, no Brasil para melhorar a qualidade do aço, né, para uma série de situações, né, inclusive na construção civil, para ver se é viável utilizar esse material, essa mistura, né, que se faz para um aço mais resistente ao fogo, né? Então, assim, pesquisas existem para melhorar essas condições, para valorizar, né, os nossos produtos, né? Então, eu acho que isso são coisas de ponta ali que estão sendo feitas em laboratórios, trabalhados em pesquisas na universidade, fora da universidade, né, com produtos que eventualmente possam vir a dar um salto ali, né, de qualidade nas questões de utilização e aproveitamento da nossa matéria-prima, né? Então, acho que são questões que vão desse lado, né? Inclusive, até você trazendo esse ponto, é muito bacana para a gente realmente falar, né, dessa questão da união de sistemas, né? A gente vai falar o que se adequa melhor, porque eu penso que numa construção você pode ter ali vários sistemas, né? Você pode ter várias soluções acopladas, sim, com vários sistemas construtivos ali, né? Dando o melhor de si em cada função e responsabilidades ali, né? Função de estrutural ou não, né, de vedação, o que for, né, pode ser para vedação, pode ser para estruturas. Acho que é muito uma questão de novo, né, de ter essa mente aberta, né, sobre as possibilidades, né, isso é dos arquitetos e engenheiros, para
fazer as melhores escolhas em função do que se pretende projetar e atendendo às demandas, né, da sociedade, do cliente e assim por diante, né? Inclusive, até você, quando a gente fala dessa união, né, de sistemas, falando essa união de sistemas construtivos, o que você destacaria assim como vantagens da construção metálica, assim, uma sequência de vantagens, assim? Porque, por exemplo, a gente não falou do tema sustentabilidade. Está muito dentro daquilo que você trouxe aqui, né? Quando você fala de fácil manutenção, durabilidade, a questão da qualidade, né? De o aço ser tratado ali no milímetro e tal. O que você destacaria como vantagens da construção em aço? Acho que vem tudo isso que você está resumindo, né? A questão da industrialização, que vem com você ter todos já os dimensionamentos adequados, modulação, né? Uma série de questões que trazem já o aço no local da construção de preferência, de forma que não tenha desperdício, né? E seja rápida a montagem limpa, né? Isso eu acho que é uma vantagem grande, né, do aço, a depender do local que você vai trabalhar, pode ser a melhor escolha, né, pelas condições que você tem naquele local, né? Eu acho que tem que ser sempre feita uma decisão em relação ao tipo de sistema construtivo a ser adotado pela condição que você tem no local de uma obra, né? Então, essa é uma questão, né? A própria sustentabilidade, o que eu disse, ele é um material finito, mas ele, uma vez retirado, industrializado e processado, é um material que pode ser reutilizado, inclusive, né, vai demolir, que é uma questão, acho que bastante complicada hoje, né, delicada, na verdade, já está sendo muito, muito discutido, mas os resíduos da construção civil, a construção civil gera a maior quantidade de resíduos no mundo. Sim, isso é bem... Eu tive acesso, inclusive, pela Carolina Fonseca, que participou uma vez aqui de um episódio comigo. Sim. Ela estava me falando números, assim, de como a construção civil polui. Eu fiquei... Exatamente. É um absurdo. Fiquei chocado, assim, falando português, é uma claro. Grande responsabilidade, uma questão que a gente não trata muito bem ainda. Eu acho que essa questão da gente... ter uma responsabilidade, né? Hoje se fala, né? Se você produzir um material, você tem que ter responsabilidade desde a sua produção até o seu descarte, né? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos tem uma lei que fala que isso tem que acontecer. Nem todo mundo ainda faz isso. Então, se eu comprei uma geladeira, a hora que eu vou jogar fora a geladeira, eu tenho que devolver para o fabricante. Ele que deveria fazer todo o processo para descartar de uma forma adequada as peças, porque a gente não tem condições de fazer isso. A gente faz o que a gente consegue em casa, mas não dá, né? Então, assim, em termos de construção civil, isso é uma grande escala, né? Quando eu vejo edifícios inteiros sendo demolidos, eu falo, gente, mas não tinha outro jeito, tinha que demolir, né? E se a gente vê assim mesmo, a Europa, por exemplo, a Europa não demole com tanta facilidade. A gente tem edifício de 200, 300 anos que eles vão lá vão reciclando, no fundo, vão fazendo retrofit, melhorando aquilo para que, né, tenha uma durabilidade e consiga lá viver 200, 300 anos, né? Aqui a gente, 40 anos, fala, não, acabou, pode derrubar e vão construir de novo, né? Ah, não gostei dessa construção, vamos derrubar. Então, assim, uma coisa que eu acho bastante complicada, né? Eu sei que o retrofit também é difícil, às vezes o custo, né, de um retrofit é muito grande, né? Mas eu acho que daí também o aço poderia ser aproveitado e algumas ampliações ou adaptações, né, pode ser feito. O aço é muito mais flexível no sentido de mais fácil de trazer e inserir numa construção existente, como foi feito no Museu do Ipiranga. Em vários locais a gente vê que isso é possível, né? Ele traz uma construção muito mais rápida, limpa e que permite, né, uma série de facilidades, né, comparado a outro tipo de material, né? Então, isso é muito, muito interessante. E quando você falou, né, lá atrás, nessa questão que você tem aí a sua experiência no Japão, né? Enfim, e você falou muito dessa questão de pensar ali no projeto e tal. Eu queria que você trouxesse também uma dica, que a gente tem aqui a dica Construcast, que
quando a gente fala na industrialização da construção, a gente está falando de um sistema construtivo, né? E você deu um exemplo claro no Museu do Ipiranga mesmo, onde você tem ali assim, eu penso que ali você industrializou, né? Mas você tem, é tudo muito pensado. Sim. Né? Como que é? O que é um sistema construtivo industrializado? Como que eu penso num sistema construtivo industrializado? Inclusive, o sistema construtivo industrializado pode ser em concreto, né? A gente tem pré-fabricados em concreto, pré-moldados em concreto, né? Isso existe, é utilizado em galpões industriais, por exemplo, para uma construção rápida. Você pode usinar, fazer tudo numa usina, né, de concreto e trazer ele pronto para só com um caminhão Munk, sei lá, né, você vai lá e encaixar ali, e você vai montando como peças, né, como muito parecido com aço, no caso, né? Então, assim, não é que não existam soluções, né, para fabricação e tal, que possam, ou industrialização da construção, que não é o aço só que dá isso, né? O concreto também pode ser feito, né? A questão de novo, a viabilidade, né, dessas questões todas, né? Inclusive, quando você envolve grandes estruturas, né, que isso também dá muito trabalho, um transporte e tudo mais, né? Então, são questões que precisam ser pensadas. Mas isso exige muito mais planejamento e investimento no planejamento e investimento, eventualmente, nessas usinas de construções para você poder facilitar, né, esse processo todo de uma forma que chegue ali na obra e consiga se fazer isso com mais rapidez na obra, mas com todo um pré-preparo, né? Um preparo, né, feito ali anteriormente, né, com investimento muito maior, né? Então, acho que isso é uma questão. Só que se você faz uma vez isso, na verdade, feito, né, ele facilita muito todo o processo, né? Então, eu acho que eu sempre falo, a gente tem que investir muito no projeto, a gente muitas vezes não faz isso e quer resolver na obra. Quando você vai querer resolver na obra, já é problema. Né? E nessa questão, né, nessa pauta que a gente está falando de viabilidade econômica, é muito importante, porque se você fala o aço não dá para ser pré-moldado ou pré-fabricado, você não resolve na obra. Não resolve na obra, então não dá para resolver na obra. falando de um sistema, né? Então, como que eu não penso? Imagina, eu chego com uma solução construtiva industrializada e depois eu começo a fazer coisas ali naquele canteiro que não faz sentido. Então, eu começo a ter problema de fato, inclusive econômico. Então, a perda econômica vem não só do custo, mas da perda de tempo. Sim. Né? Tá muito então, ligado. eu acho que é muito mais barato você planejar melhor antes e levar na construção algo caro do que você deixar de planejar e tentar resolver tudo na obra. O Cater fala, o Edson Cater fala, né? Às vezes a gente está conversando, ele fala que o projeto aceita mudança, aceita tudo. Então, enquanto está no projeto, pode mudar, pode fazer uma série de coisas. Agora, você começou a obra e teve problema, meu amigo, aí acontece o caos ali. Então... Sim. E esse é um problema. E hoje, com essa questão da globalização, a gente tem muitos problemas. A nossa obra mesmo sofreu com a pandemia, com a falta de material. A gente sofreu, né? Toda a construção civil sofreu com falta de material. Sim. Aí acaba atrasando a obra porque você não tem o material ali para resolver aquele problema. E tem que mudar. A hora que você muda, né, o sistema, o material, o fornecedor, você já está mudando o projeto. E a gente vai pagar por isso depois. Porque vai dar problema. Alguém vai pagar essa conta. Alguém está pagando essa conta. Né? Rosária, e antes da gente passar para o final, eu queria que... Você já sabe que a gente tem aqui o quadro Convidado Convida. Inclusive, você foi uma indicação desse quadro. Na verdade, teve várias indicações para você. E eu gostaria de... Quem é o nome ou quais são os nomes que você gostaria de indicar aqui no ConstruiCast e por quê? Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu acho que era legal, você até já comentou, né? De falar com os arquitetos do Museu do Ipiranga, né? Porque eu acho que eles têm uma experiência legal. E com a Heloísa, né? Que você também já comentou, porque são pessoas que tiveram ali um papel muito importante nas decisões do que resultou, né, no projeto de ampliação, principalmente na área de ampliação do Museu do Ipiranga, mas também nas questões ali de soluções, né, que harmonizem, né, com o edifício histórico e tragam o impacto que trouxe, né, e a gente vê muito isso
no retorno que nós temos, né, dos visitantes, e mesmo do pessoal técnico que vai visitar e ver as soluções que foram adotadas, né? Então, são nomes ali que eu colocaria, né? A H+F Arquitetos, que são 2 sócios, 2 arquitetos, o Pablo Erenu e o Eduardo Ferroni, que inclusive estão lá desenvolvendo agora o projeto Museu Nacional do Rio de Janeiro, reconstrução. Nossa, que legal. Né? Então, eles estão como um parceiro lá do Rio, um grupo de arquitetos do Rio também, mas eles foram ganhadores do concurso desse projeto, do nosso projeto Museu Ipiranga, e também ganharam o concurso no Museu Nacional do Rio de Janeiro, da reconstrução do Museu Nacional. Né? Então, eu quero... acho que são formas interessantes para discutir essas questões, né, de escolha de material, sistema construtivo, essas coisas que você falou, né? Então, eu aproveitar que eu estou aqui com quem decide lá no museu, eu queria te perguntar se existe a possibilidade da gente fazer, se existe algum lugar lá que a gente possa levar o nosso estúdio para lá, ou seja, uma mesa que possibilite fazer esse bate-papo lá, inclusive levar a Heloísa e os arquitetos para a gente fazer esse bate-papo lá, onde a gente possa deixar ali... De repente, sei lá, tiver um lugar ali que a nossa audiência consiga, porque a gente tem audiência, enfim, tem gente em todo o Brasil, gente fora do Brasil. E aí seria muito bacana se existir um lugar lá que a gente possa gravar lá. Existe ou não? A gente tem um auditório que pode ser eventualmente utilizado para gravar. Dependendo do dia de semana, a gente pode... agendar dentro de algum espaço que suporte aí, né, essa infraestrutura que não pode ser muito grande na área histórica, não dá para carregar não, muita é tranquilo, coisa. É pouca coisa. A gente tem uma unidade que a gente vai nos projetos e tal. Legal. Inclusive tem uma série que a gente fala aqui com investidores, tem a série por dentro da obra, então é uma coisa mais, é um pouco menor assim a estrutura, mas que traz a mesma qualidade que a gente está tendo aqui agora. Podemos pensar assim. Então ótimo, vamos para as agendar. Considerações finais aqui. Você já fez um resumo das principais vantagens assim da construção em aço. Eu gostaria que você... Teve alguma pergunta que eu deixei de fazer, que você gostaria de falar? Não, eu só queria me desculpar com especialistas em aço, porque eu não sou especialista em aço, né? Dei meus palpites aqui, agradeço a indicação e o convite, né? Mas eu acho que tem muita gente aí que pode estar dizendo, ela não falou sobre isso, ela não falou sobre aquilo, então peço desculpas aí à audiência. Mas sabe o que é legal? Eu costumo dizer que a comida só é boa quando você come e fica com aquele gostinho de quero mais. Então, de repente, você despertou em alguém aqui o interesse de falar um pouco mais sobre o assunto e o canal está aberto. Então, eu achei muito bacana. Eu confesso que o pouquinho que eu entendo de construção civil, né, pelo meu dia a dia em obra, eu fiquei muito contente com o conteúdo que você trouxe aqui. E quando você fala em pode ter alguém que fale, ela deixou de falar sobre isso, sim, vai ter, porque acontece muito isso. A pessoa estava falando sobre combate a incêndio, mas esqueceu de citar o bombeiro, por exemplo. É normal. Então, eu confesso que eu estou muito contente com o resultado do que eu ouvi aqui. E, claro, vai ter pessoas que também vou dar a oportunidade de trazer para a gente continuar esse bate-papo. Legal. Agradeço aí o convite. E uma última pergunta, rapidinho. Sim. O que você acha do ConstruiCast que vem para falar sobre a união desses temas, né, para dar voz às pessoas, aos profissionais da construção como um todo? Porque eu penso que o arquiteto desenha, o engenheiro viabiliza, né, enfim, torna aquilo execuível e vem ali as pessoas para construir e tornar aquilo realidade, assim. Então esse é um pouco do nosso propósito. Eu acho importantíssimo, né, ter essa visão plural, né, porque eu acho que precisa olhar as coisas dos vários pontos de vista e cada um vai defender o seu, lógico, mas eu acho que para ter uma visão geral e a compreensão desse processo todo, que é um projeto, o processo da construção, né, desde da concepção do projeto, né, a execução da obra, a finalização e a ocupação do edifício, né, ele envolve muitos profissionais, né, com diferentes responsabilidades, diferentes finalidades e funções, né, e eu acho que é importante a gente ter essa visão e também, como você falou, do lado do mercado imobiliário, do empreendedor, do projetista, de quem executa a obra, também são diferentes visões, né? E eu acho que isso tem que sempre andar numa certa harmonia, vão ter sempre discussões, mas que
entendam, né, essa perspectiva da construção civil e quanto a construção civil impacta tanto economicamente como socialmente nas cidades. E como também na questão ambiental, que a gente acabou de falar um pouco. Né? Então, acho que a gente tem que pensar sempre um pouco mais com uma união, né, de todos os profissionais, no sentido de como a gente traz tudo isso para melhorar a sociedade. Aqui, no caso, a sociedade brasileira, a sociedade paulista e paulistana, né, o nosso bairro. A gente precisa pensar além dos nossos interesses profissionais próprios, mas acho que tem que, né, sempre estar considerando, né, o quanto a gente está contribuindo ou não, né, para o que está acontecendo nas nossas cidades, né? É muito bacana. O Legal. arquiteto, agora um pedido do arquiteto Roberto Loeb. Ele falou, Paulo, quando vierem os convidados aqui, ou então sempre que você tiver oportunidade na rua, para as pessoas, enfim, que não são da área, faça a pergunta, o que é arquitetura para você? Meu Deus. Eu estou falando com a arquiteta urbanista Rosária Ono. O que é arquitetura para você? Bom, a arquitetura é a construção de um espaço, de um ambiente, a gente chama para mim, é um ambiente construído, né, com qualidade, né? E acho que a gente sempre tem que estar considerando, e a qualidade que eu falo é a qualidade para o ocupante, o usuário daquele ambiente, né? Ele tem que estar satisfeito, seguro, né? Com uma qualidade, condições de qualidade adequadas para habitabilidade é o mínimo, né? A gente tem que falar muito mais do que isso, né? A pessoa tem que estar confortável, tem que estar se sentindo bem naquele espaço, né? Hoje a gente fala muito sobre questões de saúde mental, né? Acho que a qualidade do espaço construído faz parte. A gente tem que viver num espaço de qualidade, né? Senão a gente também sofre, né, com isso tudo. Muito bacana. Agora eu estendo a pergunta a você que está me ouvindo pelas plataformas de áudio e de vídeo. O que é arquitetura para você? Coloque nos comentários, compartilhem nossos conteúdos, comentem, mandem sugestões de convidados e de pautas, porque eu tenho certeza que junto com vocês vamos transformar o setor da construção, arquitetura e engenharia. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no ConstruiCast.